A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: o que quer dizer a glória da última casa será maior do que a primeira? Irmãos, eu quero aqui considerar duas coisas, né, antes de nós entrar no assunto. O texto, irmãos, quando diz a glória da última casa será maior do que a primeira, ele está falando de uma casa, não a casa literal, porém a casa espiritual, irmãos, que diz respeito a nós, povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos entender isso melhor quando nós ler aqui no profeta Ageu e fazer uma conexão com a carta do apóstolo Pedro. Outra coisa aqui que eu também quero falar, que muitos irmãos usa esse verso de forma errada, porque dentro dessa profecia é dito o seguinte, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Porém, tem gente que usa outra expressão. Eles dizem que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Irmãos, o texto não diz a glória da segunda casa, ele diz a glória da última casa. Esta última casa, irmãos, vai apontar para nós, povo de Deus, vai apontar profeticamente para a igreja. O apóstolo Pedro, ali, na sua carta, ele entendeu isso muito bem, quando ele diz o seguinte, que nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Então, irmãos, antes de nós fazermos a leitura aqui no capítulo 2 do profeta Ageu e depois na carta do apóstolo Pedro, irmãos, nós precisamos primeiramente entender o contexto da época que foi enviada essa mensagem de Deus através do profeta Ageu. Irmãos, vamos entender. O povo de Judá, a casa de Judá, eles, irmãos, começou a idolatrar, começou a abandonar o Senhor, eles entrou em apostasia. E Deus começou a enviar seus profetas, anunciando para eles que se eles não se convertessem, que se eles não mudassem os seus caminhos, Deus ia permitir que o rei da Babilônia viesse, invadisse e levasse o povo cativo. E Jerusalém e o templo seria destruído. Irmãos, o povo não deu ouvido à voz dos profetas, o rei Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou o povo cativo, aquele remanescente foi levado cativo, porém, irmãos, passou 70 anos, de cativeiro, o Império Persa permitiu que o povo retornasse para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e para que ali, irmão, fosse povoado de novo. Então, irmãos, o povo de Deus começou a reconstruir a cidade, começou a reconstruir o templo, porém, irmãos, quando eles reconstruíram aquele segundo templo, o primeiro foi o de Salomão, aquele templo ele era muito simples, ele não tinha muita expressão como o templo de Salomão. E o pior de tudo, irmãos, não foi nem isso, porque quando lá no deserto foi levantado o tabernáculo, aquela tenda, a glória de Deus se manifestou ali. Quando, irmãos, foi levantado o templo de Salomão, a glória de Deus se manifestou ali. Então, irmãos, nesse contexto aqui, o que acontece? O povo está decepcionado, porque o templo ele era muito simples, muito humilde, e a glória de Deus, aquela fumaça ali que preencheu ali o templo de Salomão com a glória de Deus, isso não ocorreu naquela época, quando o povo retornou do cativeiro e fez aquele segundo templo, simples, humilde. Então, irmãos, ficou um sentimento que Deus não estava com eles, que Deus não aceitou aquela casa ali, aquela construção das mãos deles, certo, irmãos? Então, o segredo dessa profecia é isso, Deus fazer uma promessa que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Mas essa última casa, irmãos, está se referindo a pessoas, ao povo de Deus, e não a um templo físico. Então, irmãos, vamos fazer a leitura e no decorrer da exortação, os irmãos vão entender esse fundamento, essa profecia maravilhosa. Então, irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler Ageu capítulo 2, verso 1 em diante. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote,
e ao resto do povo, dizendo, esse resto do povo era o remanescente que voltou. Então, irmão, vamos notar aqui, a palavra é dirigida a Zorobabel, que era o príncipe, né? A Josué, que era sacerdote, e ao povo, foi dirigida às pessoas. Verso 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, que era ali na época de Salomão? E como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparadas àquela? Quer dizer, Deus está mostrando ali que o povo estava com esse sentimento, que aquela casa ali, construída ali, após o exílio, era muito inferior à casa de Salomão. Verso 4 em diante. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. Então aqui Deus ele está exigindo esforço de Zorobabel, de Josué e do povo. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Irmãos, isso é conectado às 4 primeiras trombetas do Apocalipse. E virá o desejado de todas as nações. E farei tremer todas as nações. Quais nações? Aquelas que vão estar aliadas ao anticristo no tempo do fim. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, vamos entender o contexto. Deus ele dirigiu essa profecia a Josué, a Zorobabel, Josué e ao povo, certo? O povo estava desanimado porque aquela casa era muito simplesinha, comparado ao templo de Salomão. A glória de Deus não tinha se manifestado ali, como se manifestou no templo de Salomão, como se manifestou ali no tabernáculo que foi levantado no deserto. Porém, irmãos, agora aqui tem uma promessa gloriosa, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, essa casa que vai ser enchida de glória, muita gente está achando que é aquele templo humilde, simples, né? Que o povo não estava dando nada. Porém, quando ele diz que encherei essa casa de glória, a quem foi dirigido a profecia? A Zorobabel, a Josué e ao povo, quer dizer, a homens, quer dizer, no futuro, eles seriam uma casa que seria enchido da glória de Deus. Não, irmãos, de ouro, prata, não de coisas simples. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, de quem? Dos povos, irmãos, a quem foi dirigido a palavra, a Josué, a Zorobabel, ao povo da terra. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Não está dizendo glória da segunda casa, apontando para aquela casa ali que foi feita após o exílio babilônico. Não. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, entendemos o contexto. O povo tinha voltado do exílio, né? Muitos ali, irmãos, tinham presenciado a primeira casa, tinha presenciado o templo de Salomão. Muitos viu como era magnífica a estrutura dela, viu que a glória de Deus encheu ali aquela casa. Então, irmãos, quando eles estão ali vendo aquela casa simples, humilde, ela não se comparava em nada com o templo de Salomão. E a glória de Deus, irmãos, não preencheu ali aquele lugar. Porém, irmãos, aqui, Deus ele vem fazer uma profecia, ele vem confortar o povo dizendo, prometendo encher essa casa de glória, mas não se referindo, irmãos, à casa material, porém ao povo que ali estava, irmãos. E diz ali que essa glória dessa última casa será maior do que a primeira. Irmãos, e quando isso se cumpre? No dia da ressurreição dos mortos, porque entendemos, irmãos, que a casa somos nós, o povo de Deus.
nós ainda estamos num tabernáculo, né, numa casa terrestre, que é a terra, né, que vai para a terra, né, vai para a sepultura, mas aqueles que creu em Cristo, fez um concerto com ele, no último dia, quando Cristo voltar, vai ressuscitar e vai ter um corpo incorruptível, um corpo de glória. Então essa casa, que é o povo de Deus, o que acontece? Ela vai ser enchida de glória quando? No dia da ressurreição, irmãos. Então nota que quando ele prometeu a glória desta última casa, ele está se referindo ao povo, irmãos. Não está dizendo segunda casa, da última casa. A última casa somos nós. A primeira casa era aquele templo da lei, que era oferecido os sacrifícios, né? O sacerdócio levítico estava ali. Irmãos, pode parecer um pouco confuso agora. Os irmãos estão meio lá, meio cá no entendimento. Mas quando nós for fazer a leitura na carta de Pedro, vai ficar tudo bem mais esclarecido, certo, irmãos? Então, irmãos, essa última casa diz respeito ao povo de Deus, a sua igreja. Então, irmãos, uma coisa aqui que é chave para nós entender que essa glória, ela só é manifesta nessa última casa após a vinda de Cristo, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Quer dizer, está falando, irmãos, de acontecimento dos últimos dias. Isso não aconteceu ali naquele tempo, certo, irmãos? E os irmãos notam, ó: farei tremer os céus, terra, o mar e terra seca. Essas coisas, irmãos, está falando ali dos eventos finais, ó. E farei tremer todas as nações. Isso já aconteceu? Não. Isso, irmãos, está falando do julgamento das nações que estarão aliadas ao anticristo no tempo do fim. E virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, após Deus ele executar o juízo dele, né, sobre os povos, né? Depois ele fazer tremer o céu, a terra, né? Ou seja, após vir os acontecimentos finais, aí sim, essa casa ela é cheia de glória, porque é após os acontecimentos finais que Jesus Cristo retorna e nós ressuscitamos, né? Então esse corpo, a igreja de Cristo ressuscitada nesse tempo, vai se cumprir no dia da ressurreição esta profecia: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Quer dizer, a glória da verdadeira casa de Deus, que é o povo de Deus, será muito maior do que a primeira casa. Irmãos, a primeira casa ali era um templo físico, onde o povo oferecia sacrifício, aonde tinha um sacerdote. Irmãos, hoje, nos dias de hoje, essa casa somos nós. Nós somos a realidade daquele sacerdote. Aquele sacerdote oferecia incenso, fazia todo o trabalho dele. Hoje, irmãos, não é isso que nós fazemos. Porém, nós louvamos a Deus, nós pregamos o evangelho. Nós, irmãos, oferecemos a realidade daqueles sacrifícios, né? Daqueles incensos, né? Então, irmãos, para nós concluir e entender com mais clareza, nós vamos ler a carta de Pedro. Então, irmãos, vamos ler aqui a carta 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 em diante. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Diz a respeito de Cristo, eleita e preciosa, e quem nela não crer será confundido. E assim, para vós, os que credes em Cristo, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, quer dizer, aquela pedra principal da edificação de uma casa, certo? E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, o texto é um pouco extenso, eu recomendo os irmãos meditar em todo o texto em casa, mas, irmãos, nós vamos destacar aqui principalmente o verso 5 e o verso 9 e 10. Então, irmãos, no verso 5 é dito, ó, vós também como pedras vivas. Ali, irmãos, naquele templo antigo, ele era edificado com o que aquela casa? Com pedras naturais, com pedras materiais. Nós não, nós somos... Está comparando nós como pedras vivas. Ó. Vós como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Lá na lei tinha uma casa material edificado com pedras materiais. Agora na nova aliança, Deus ele edifica uma nova casa. Essa pedra espiritual somos nós. Então, irmãos, cada pedrinha daquela que construiu o templo representa nós. Mas pedras vivas, né? Para edificar não a casa literal, mas uma casa espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Tinha um sacerdócio ali, né, na lei. Então agora, irmãos, nós somos um novo sacerdócio. Ali eram os levitas, hoje não, é todos aqueles que obedecem a Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, quer dizer, a realidade daquela casa. Aquela casa era figura, nós, o povo de Deus, a igreja de Cristo, somos a realidade. E sacerdócio santo, aquele sacerdócio, ele era figura, nós somos a realidade, ó, para oferecer de sacrifícios espirituais. O sacerdócio da antiga aliança, que ministrava naquela casa material, oferecia ali incenso, oferecia os sacrifícios animais. Hoje, irmão, nós oferecemos o quê? Sacrifícios espirituais, oração, adoração, pregação do evangelho. Nós não vamos ali, irmãos, sacrificar um animal, derramar um sangue no altar. Porém, irmãos, nós pregamos que o verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, ele morreu e derramou seu sangue por nós. Então, irmãos, ali era a sombra. Em nós se cumpre a realidade. E sacerdócios santos, ó, santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Deus se agradava daquele sacrifício da lei? Não, porque eles eram impotentes para salvar o homem, eles eram apenas figura. Então, irmãos, Deus se agrada agora não de uma queima de incenso, porém de uma oração sincera, de uma adoração sincera, de pregar o evangelho de Cristo. É isso que esse texto nos revela. Então, irmãos, nós somos uma casa espiritual, somos a realidade de um sacerdócio santo, que, irmãos, adoramos a Deus em espírito e em verdade, oramos a Deus e anunciamos, né, as virtudes, né, o evangelho, a pregação da palavra. Isso, irmãos, aqui para nós concluir, vamos ler o verso 9 e 10 para concluir esse raciocínio. Mas vós sois a geração eleita. Quem que era na época? O povo de Israel. Hoje somos todos nós que abraçamos a fé em Cristo. No verso 10, os irmãos vão entender que essa nova casa, a realidade dessa casa espiritual, os gentios também fazem parte dela. Não só israelitas, judeus na carne, mas tanto judeus como gentios. Ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Quem que era o sacerdócio real? Os levitas. Hoje somos nós. A nação santa. Quem que era a nação santa? Israel. Quem é a nação santa hoje? Todos aqueles que se converteu a Cristo. Ó. O povo adquirido. Quem era o povo adquirido? Aquele que foi tirado do Egito. E o povo adquirido hoje? Aquele que foi tirado do mundo e liberto pelo sangue de Cristo. O povo adquirido, ó, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou. Deus tirou o povo do Egito ali, construiu ali um tabernáculo, futuramente ali um templo, e estabeleceu o sacerdote levita para quê? Oferecer sacrifícios segundo a lei.
Hoje não, olha o que nós oferece, ó. O povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse anunciar as virtudes de Deus, de Cristo, está falando, irmãos, da realidade do sacrifício, não do sacrifício da lei. Ó, vós que em outro tempo não erais povo. Quem que não era povo de Deus em outro tempo? Os gentios, ó. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Quer dizer, nós gentios não era povo de Deus, mas agora em Cristo nós somos. Ó, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então aqui, irmãos, está falando do chamamento dos gentios, que não era povo de Deus, mas agora é povo de Deus, juntamente com os judeus, mas não qualquer judeu, o judeu que crê em Cristo. Então, irmãos, aqui nós entendemos, né, o que é a realidade, né, dessa última casa, da verdadeira casa de Deus, que somos nós. E os gentios, irmãos, estão nessa promessa. Irmãos, quem entende o assunto das duas casas de Israel, principalmente ali no profeta Oséias, ó, vai entender perfeitamente, né, aqui quando Paulo disse, né, que Pedro, vós que em outro tempos não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Isso, irmãos, fala das 10 tribos que se misturou entre os gentios e se tornou gentios. Eles não eram povo de Deus, mas voltou a ser povo de Deus. Eles não tinham alcançado misericórdia, mas recebeu a misericórdia de volta. Então, irmãos, para entender isso melhor, tem que entender as duas casas de Israel, tem que entender a profecia do profeta Oséias sobre as duas casas de Israel. Mas aqui, irmãos, dá para entender. Vós que em outro tempo não erais povo, povo gentil, a casa do norte, que representa os gentios. Mas agora sois povo de Deus. Então aqui, irmãos, está nos mostrando que os gentios fazem parte dessa casa, né, irmãos? E ali foi prometido que Deus ele encheria aquela casa de glória. Aquele povo que estava ali na época de Ageu, eles não recebeu aquela promessa ali, o cumprimento delas de imediato. Porque, irmãos, a promessa não era encher uma casa material de glória, porém, aquele povo que era a verdadeira casa de Deus. Então, Deus prometeu encher eles de glória e diz que a glória da última casa será maior que a da primeira. Aquele povo ali, o Zorobabel, o Josué, sacerdote, e o povo, eles morreram, né? Já desceram à sepultura. Porém, aqueles que foram fiel, no último dia, eles vão ser ressuscitados por Jesus Cristo, vai ter um corpo de glória, não só eles, mas todos os salvos em Cristo. E nesse tempo, sim, se cumprirá na vida dele e de todos nós essa promessa, que diz que Deus encheria aquela casa de glória, e a glória da última casa seria maior que a da primeira. Então, irmãos, aquela casa ali da lei, aquele templo, era figura das coisas futuras, aquele sacerdócio. Porém, nós somos a realidade. Nós, irmãos, já desfrutamos da glória de entender a graça de Deus, de andar com o Senhor Jesus. Porém, no dia da ressurreição, irmãos, nós desfrutaremos uma glória ainda maior, porque ressuscitaremos com corpos incorruptíveis e glorificados. Irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, edificação na vida dos irmãos. Peço para os irmãos compartilhar o vídeo com mais irmãos na fé, para mais irmãos chegar a esse conhecimento. Se o irmão não é inscrito no canal, se inscreva, né? E compartilhe com mais irmãos. Irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.